bastante clara na sua fala, quando o senhor, lá no início do seu depoimento, em relação às perguntas formuladas pelo deputado Alfredo Gaspar, disse ao mesmo tempo que solicitou a exoneração de uma servidora, mas que não se incomoda com a ingerência do ministro da Previdência sobre aquelas pessoas que devem ser da sua absoluta confiança e a nomeação delas. E eu quero começar perguntando, baseado nessa matéria do Metrópolis, ministro aproveita férias de presidente do INSS para fazer mudança, se é Leia Brescia Amorim, diretor de tecnologia de informação, a pessoa que o senhor disse que queria ver exonerado. Confirmo, é ela mesma. E ela continua lá? Continua. Ela, senhor presidente da CPM Carlos Viana, e também presidente do INSS, promoveu um dirigente que fez acordos em massa sob suspeito, o senhor falou sobre isso, falou de processos antecessores, chamado Wesley Martins, que é esse cidadão aqui, não sei se é meliante, mas ele assinou acordos com entidades de políticos investigados pela PF. Aliás, quais são os políticos com os quais esse senhor Wesley tem relação, o senhor saberia dizer? Eu não tenho essa informação. Mas ele não está abaixo do senhor? Ele, na verdade, ele é um coordenador que está ligado à Superintendência do Nordeste. Mas está no INSS? Está no INSS. O senhor não teve curiosidade de perguntar quais são os políticos com os quais ele tem relacionamento, apesar de ser publicado na imprensa? Deputado, vou ser bem sincero, eu não procuro vínculos políticos com ninguém. Da mesma forma que eu falei para o deputado Luiz Lima... Mas o senhor não procura, mas a imprensa disse que há. Então, eu não sabia nem que a minha diretora de gestão de pessoas era irmã do prefeito de Fortaleza. Eu fui surpreendido com a informação no Metrópolis. Prefeito do PT, inclusive. É, porque assim, a nossa atuação é técnica e verificar se aquela pessoa tem currículo técnico. Tá bem, mas esse cidadão aqui beneficiou entidades ligadas a políticos. O senhor presidente do INSS não procurou saber quem são esses políticos beneficiados por esse cidadão que continua lá. Os fatos foram levantados pela minha diretoria de governança, foram encaminhados para a corregedoria do INSS. Sim. Está a cargo da corregedoria do INSS, que tem total liberdade para poder apurar. Eu não questiono a corregedoria, até mesmo para não dizer que eu estou influenciando a corregedoria. Então, essas ligações de a quem fez, como fez, eu não tenho a informação. Na sua cadeira está sentado Alessandro Stefanuto. Nós perguntamos a ele sobre uma série de pessoas abaixo dele. E ele dizia, presunção de inocência, eu preciso esperar serem apurados os processos. O senhor está falando exatamente a mesma coisa sobre o Wesley. Sabe onde o Stefanuto está hoje? Na cadeia. Esse cidadão aqui assinou 53 acordos de cooperação técnica com sindicatos e colônias de pescadores maranhenses que atuam como intermediários na concessão de seguro-defesa de 2023 e 2024, vários sob suspeita, processo contra ele. O senhor não tem medo de ser preso, como foi Stefanuto também? Não tenho, porque eu não estou vinculada a esquema nenhum e nem recebimento. Esse caso do Wesley, eu exonerei assim que cheguei. Quando foi pedido para nomear, eu não nomeei. E entendi, quando a minha diretora substituta nomeia, eu questiono, ainda em viagem, ela fala, procurei na corregedoria e não tinha nada instaurado contra ele, mesmo estando 6 meses depois. Eu vou lhe dizer, e daí, senhor... essa morosidade, eu não posso também punir a pessoa pro resto da vida sem a abertura de um processo. Tão logo a corregedoria me traga informações concretas de que ele tem algum tipo de responsabilidade, ele será exonerado e, se for o caso, aplicado a penalidade. Eu sugiro que o senhor tome providências, peça ao ministro exonerar hoje, porque o senhor Stefanuto dizia a mesma coisa. Eu não tenho nada a ver, não fiz nada ilegal. Eu estou errado ou disse o relator? Dizia exatamente a mesma coisa. Eu não sou par do esquema. Depois acharam uma anotação de propina lá para o senhor Stefanuto. O cara que tem lado, a gente descobriu, o lado da bandidagem. O cara que é progressista. Progresso dele da quadrilha que ele representava. Dizia que não tinha nada com isso, tinha presunção de inocência. Mas enquanto isso, Luiz Lima, tinha que deixar os ACTs funcionando. Porque afinal de contas... presunção de inocência. Olha onde nós chegamos, senhor Gilberto Valles. O senhor é corregedor. Foi corregedor-geral da União. E o senhor, quando foi corregedor-geral da União, foi aqui revelado pelo senhor relator, não fez o que tinha de ser feito para que os ACTs fraudulentos lá daquela época pudessem ser devidamente fiscalizados e o rombo dos aposentados ainda lá no passado
fossem evitados, fossem pausados. Até me pergunto se não foi por isso que Lula o escolheu, porque Lula ele gosta de colocar pessoas, pelo que a gente vê ao longo dessa trajetória, que realmente deixam as coisas acontecer sem que haja o devido controle. E aí eu me pergunto também, senhor presidente Gilberto Valer Júnior, até que ponto esse acordo firmado pelo Lula, que o senhor participou com os aposentados, foi um acordo benéfico para o cidadão, porque não deu para o aposentado que foi lesado, não deu para o aposentado direito da lei. Eu queria lhe perguntar por que foi feito isso. 2 vezes o valor daquilo que lhe foi subtraído, mais eventual ressarcimento, tiraram o direito, inclusive, da pessoa recorrer. E mais, aqui foi levantado, eu queria fazer essa pergunta muito objetiva para o senhor. Os roubados pelos sindicatos e pelas associações fraudulentas foram ressarcidos com dinheiro do pagador dos impostos, por nós brasileiros. Os roubados pelos bancos, não, porque o senhor decidiu pedir ao Lula que vetasse o trecho da lei que fazia o INSS ressarcir cidadãos. Porque para o governo Lula e para o senhor é mais importante preservar os bancos do que os sindicatos. Qual é a explicação, senhor Gilberto? Vamos lá, deputado. Primeiro, eu desafio o senhor a achar algum documento que chegou a mim como Corregedor-Geral da União sobre desconto associativo. Se o senhor achar, o senhor pode me responsabilizar por prevaricação. Se não achar, eu acho que a alegação foi muito leviana de Vossa Senhora. A alegação é do relator, deputado Alfredo Gaspar. O senhor não me acuse de leviano. O senhor me acusou de prevaricador. Então, não, mas se lhe serviu o chapéu, fique à vontade. Okay. Se lhe serviu o chapéu, fique à vontade, senhor Gilberto. Sabe por quê? Porque isso está demonstrado ao longo dos tempos. Ou o senhor aprova a gestão do Carlos Lupe? O senhor aprova a gestão do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe? Eu nunca fiz parte da gestão de Carlos Lupe. Não estou perguntando se fez parte, perguntei se aprova, sim ou não. Eu não tenho que aprovar ou não. Eu não tenho que avaliar a gestão de Carlos Lupe. Mas se a gestão deixou roubar nesse ponto, o senhor não pode avaliar, então o senhor, sinceramente, também tem lado. Como teve o Alessandro Stefanuto, que veio aqui e hoje está preso. Então, é mais uma mentira do governo Lula. Colocamos alguém para sanear o INSS. Está aí, a roubalheira continua. Foi feito por amostragem a questão... Senhores, o colega parlamentar tem a liberdade da palavra. Não, o colega parlamentar tem a liberdade da palavra. Mais um minuto para o deputado Marcel Van Hatten. Mais um minuto para o deputado Marcel Van Hatten, por favor. Senhores, ele tem direito à palavra, assim como os senhores têm também. Os dois próximos são os senhores, praticamente. Pode desacatar a pessoa que... Senhores, o parlamentar tem liberdade de palavra. Eu não desacatei ninguém, deputado presidente. Marcel Van Hatten, por favor. Eu não desacatei ninguém. Continue, por gentileza. Eu estou falando que a roubalheira continua e o próprio Gilberto Valer admitiu isso. Quando ele diz que é feito por amostragem, que não tem capacidade de fiscalizar, que os bancos... Aliás, é só ver os comentários, por exemplo, na rede social, no YouTube, está cheio de aposentados dizendo, de novo me vem um desconto de um banco de R$500, eu não sei que serviço foi esse. O senhor reconhece que não tem capacidade de fiscalização. O relator diz que os bancos não têm a fiscalização externa que deveriam ter. Aliás, o Banco Central não consegue fazer tudo. Então, quer dizer, na verdade, esse consignado, sinceramente, não deveria nem existir. Porque se tem possibilidade de um roubo nessa monta, por que ele existe? Ele é positivo para muito aposentado? É. Tem muita gente que precisa? Claro, porque afinal de contas, ainda mais sob esse governo, as pessoas ganham cada vez menos e recorrem a um consignado em cima de um valorzinho desse tamanho numa aposentadoria de alguém que prometeu picanha e cervejinha e está entregando mais pobreza para o povo brasileiro. E, aliás, não só mais pobreza para o povo brasileiro, a falta de atendimento, porque outra mentira que foi contada, e aí o senhor Gilberto Valer Júnior aqui vem com uma série de desculpas, mas elas não cabem, que a fila ela cresce porque a demanda é mais alta. Não importa, foi prometido uma coisa, foi prometido o quê? Reduzir a zero a fila. Foi o que o Lula disse. Se pelo menos mantivesse aquilo que o Bolsonaro deixou quando saiu de 1 milhão, olha... Acho que já seria pelo menos algo, né, com pandemia e tudo, seria algo aceitável. Mas ainda assim aceitável sob o ponto de vista da promessa de manter uma gestão razoável. Porque o certo é cumprir a promessa de zerar a fila. E sabe por que essa fila não está zerando, que é uma das coisas que eles não gostam de dizer? Porque eles estão usando o dinheiro do INSS, senhor presidente,
para pagar o custo da roubalheira dos sindicatos e das associações. O mesmo que eles não estão fazendo com os bancos, porque os bancos podem, no governo Lula, roubar à vontade, e o contribuinte não é chamado a ressarcir, e aí depois o problema que fique com quem está sendo roubado, com o aposentado que não ganha de volta. Agora, os sindicatos, que nem o do irmão do Lula, as associações, essas picaretas todas que com carro importado na garagem, relógio de luxo, tudo revelado aqui em fotos, esses o governo pega o dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, da pessoa que está ralando para no fim do dia ter muitas vezes um salário mínimo para ir pagar o aposentado que foi roubado. Então, essa é a incoerência desse desgoverno do Lula que a gente aponta aqui. Senhor presidente, sinceramente, e concluindo, agradeço a tolerância de Vossa Excelência e a Justiça, também com minha fala que foi interrompida. Eu só queria que o INSS hoje estivesse realmente nas mãos de alguém que fosse sanear e reduzir a fila. Mas a pessoa que está sentada aqui não tem condição nem de exonerar uma pessoa que foi colocada pelo ministro da Previdência, nem muito menos outra que é suspeita de roubos no INSS. Lamentável, senhor presidente. Pois não, senhor. Presidente, eu